Uma palavra de encorajamento. É normal, diante das circunstâncias, diante dos problemas e das dificuldades, diante da peleja e diante da guerra, diante da batalha e dos desafios, sentirmos medo. E por que agimos assim? Agimos assim porque olhamos para o nosso inimigo, para toda essa circunstância, para essas dificuldades, para estas batalhas, a partir da nossa perspectiva humana, das nossas condições e das nossas possibilidades, e não a partir da perspectiva de Deus. A nossa tendência, o nosso comportamento naturais diante de tais circunstâncias é maximizarmos os problemas, é maximizarmos a capacidade do nosso inimigo e nos escondermos na nossa pequenez e na nossa insignificância e deixarmos de olhar para a grandeza e poder do nosso Deus. Mas isso tem um nome, e o nome disso é M-E-D-O, medo. Eu quero repetir, medo. Mas eu tenho também uma palavra de Deus para você, para a sua vida. Não temas. Não temas. Existem algumas pessoas que dizem por aí que essa expressão não temas está registrada cerca de 366 vezes na Bíblia. Eu confesso para você que não tive a oportunidade de contar todas essas vezes que esta referência aparece na Bíblia. Mas verdade é que eu quero comunicar uma palavra de encorajamento. E esta palavra de encorajamento está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 20, versículos 1 até o versículo 8. O Senhor me deu esta mensagem nesta manhã de domingo, dia 8 de outubro de 2017, e eu quero compartilhar esta linda mensagem com você. Assim está escrito: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra vossos inimigos. Que se não amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda a não consagrou? Vai, torne à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou fruto dela? Vai, torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vai, torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai, torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derretam como o seu coração. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos encontramos diante da Tua presença para Te louvar e bendizer pela Tua graça, amor, bondade e misericórdia, pela Tua fidelidade que não tem faltado para conosco.
Te louvamos pelos grandes livramentos, te louvamos também pelo teu amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço uma bênção especial para a pessoa que, neste momento, estiver nos assistindo e que estiver ouvindo esta palavra, que possa ser encorajada e fortalecida com a tua graça, com o teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu querido, eu gostaria de continuar compartilhando com você esta palavra de encorajamento, aqui como nós já temos lido em Deuteronômio capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 8, dizendo para você que existem algumas razões pelas quais você não deve temer. E a primeira razão que eu gostaria de destacar é por causa das experiências de livramento que Deus já lhe deu. E como vimos no versículo de número 1, o primeiro apelo que é feito é este: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Então, o Senhor estava apelando para uma experiência que o povo de Israel já havia tido com ele, que é justamente a experiência de ter sido tirado da terra do Egito. E se nós nos reportarmos para aquele episódio, veremos que o Senhor, com mão poderosa, lançou 10 pragas contra o Egito e tirou o povo do Egito, e eles atravessaram o Mar Vermelho e estavam ali são e salvos na presença do Senhor. Então o apelo era para que eles se recordassem desta graça, desse poder arrebatador de Deus que os tirou do poder das mãos de Faraó, da hegemonia e do poder do Egito. E da mesma sorte que eles deveriam se lembrar deste grande episódio realizado pela mão poderosa de Deus, você e eu também devemos nos recordar que nós não estivemos lá no Egito físico, mas estivemos no Egito espiritual. Nós estivemos dominados pelo poder das trevas. E lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, está escrito que o Senhor nos libertou, nos resgatou, nos tirou do poder das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, nós temos uma experiência poderosa e grandiosa daquilo que Deus em Cristo já fez em nossas vidas, nos libertando do poder do inimigo, do poder do inferno, do poder de Satanás. Ora, se ele já fez tudo isso por nós, despojou os principados e potestades e os exibiu publicamente na cruz do Calvário, os expôs ao ridículo, derrotou o inferno e ressuscitou ao terceiro dia. E lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, ele diz: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que vivo pelo século dos séculos. Aí eu tenho a chave da morte e do inferno. Portanto, o nosso Deus, o nosso Jesus é um Deus todo-poderoso, em quem podemos e devemos confiar. Por essa razão, não devemos temer. O segundo motivo pelo qual nós não devemos temer é porque o seu medo, o meu medo, o nosso medo, enfim, o medo ele é contagiante. E por causa do teu medo você poderá contagiar várias pessoas. Isso não é novo, isso aconteceu quando o povo saiu, por ordem de Moisés, para espiar a terra prometida. Foram liberados 12 espias para espiar a terra. E dos 12 espias, apenas 2 voltaram com uma mensagem animadora, com uma mensagem de vitória, com uma mensagem de Deus para o povo. Mas 10 voltaram amedrontados, cheios de medo, e foram contaminados por aquilo que alguns denominam como a síndrome do gafanhoto. A terra, na verdade, disseram eles, é boa, mana leite e mel, é tudo aquilo que Deus disse. Mas essa terra também é terra que engole gente. E lá nós vimos os filhos de Anak,
homens arrões, eram os nefilins, homens gigantescos. E quando nós olhávamos para eles, nós nos víamos como gafanhotos. E eles também, ao olharem para nós, nos viam como gafanhotos. Ora, você olhar para o inimigo e se sentir um gafanhoto é até tolerável e suportável por conta do medo. Mas você entrar na mente do inimigo e saber o que ele está pensando ao teu respeito, aí já é o fim do mundo, é o terror. E é justamente com esta mensagem que os 10 espias voltaram. Uma mensagem carregada de medo, carregada de um coração amedrontado e temeroso e frágil. E com esta mensagem, eles conseguiram colocar toda a congregação em pânico. E o povo queria voltar para o Egito por conta desta mensagem desanimadora dos 10 espias. E é curioso que aqui nesta mensagem que nós lemos em Deuteronômio capítulo 20, do versículo 5 até o versículo de número 8, há 4 tipos de pessoas que deveriam voltar justamente, eu quero crer, para não contaminar o povo diante da guerra com uma mensagem desanimadora. Dos 4 tipos de pessoas que deveriam voltar, o 4º tipo é o que chama mais a nossa atenção. É justamente esse. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai, torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Então veja que um coração medroso, um coração tímido, um coração covarde, ele não somente será prejudicial para si mesmo, mas será prejudicial para os outros. Porque o seu medo é contagiante, o medo é contagiante. E ele vai contagiar as pessoas que estão à sua volta e vai fazer com que elas recuem e a vitória não seja conquistada e a batalha não seja ganha. Portanto, o medroso e de coração tímido deveria voltar. O terceiro motivo, que é semelhante a esse segundo motivo, é porque o medo mata mais do que a morte e a peste. Nós vimos que o coração medroso ele é contagiante. E ele pode levar e induzir outras pessoas a agirem como você age. E vale lembrar que a batalha e a vitória são conquistadas ou perdidas na sua própria mente, no seu próprio coração. Quando a sua mente ela está contaminada e contagiada pelo medo, então você já tem 50% da vitória perdida, da batalha e da guerra perdidas. Agora o medo, ele mata mais do que a morte e a peste. Existe uma ilustração muito interessante. Conta-se que a morte e a peste entraram numa cidade e conseguiram devastar, matar todos os habitantes daquela cidade. E o governador da cidade vizinha, quando ficou sabendo disto que a morte e a peste fizeram, ele foi para a porta da cidade e gritou: pelo amor de Deus, não matem muita gente aqui no meu reino. A morte e a peste disseram o seguinte: fique tranquilo, governador, nós estaremos matando apenas 3.000 pessoas. Ele: ai, que alívio, tudo bem. Então a morte e a peste entraram, só que no final da tarde, o governador ficou sabendo de que 20.000 pessoas haviam morrido. E ele, indignado, foi novamente para a porta da cidade, interceptou a morte e a peste e disse-lhes: vocês mentiram para mim, dizendo que iriam matar apenas 3.000 pessoas, mas vocês mataram 20.000. A morte e a peste disseram ao governador: alto lá, governador, nós cumprimos com a nossa palavra, matamos apenas 3.000. Acontece que os 17.000, ao saberem que nós estávamos nos aproximando, morreram de medo. Isso não é nossa culpa. Você está vendo? Muitas vezes o medo nos neutraliza. O medo nos contagia, nos paralisa e faz com que não agimos de acordo com a vontade de Deus. E acabamos matando os nossos sonhos, os nossos ideais, a nossa vontade, os nossos projetos,
acabamos matando tudo e às vezes até nos matando aos poucos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Não temas. A mensagem de encorajamento para você é: não temas. Não permita que o medo venha te contagiar. E nem contagiar as pessoas que estão à tua volta. Não permita que o medo venha matar os seus sonhos, os seus ideais. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração, o projeto de Deus que está dentro do teu coração. Não permita ser vencido antes que haja batalha, por conta do medo que está te contagiando e te reduzindo a nada. Quarta razão e quarto motivo pelo qual você não deve temer é aquilo que está escrito no texto. Porque o Senhor, Deus, está contigo. Versículo 1 e versículo 4 que nós lemos. Pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Versículo 4. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Você não deve temer então porque o Senhor está com você. O Senhor é aquele que vai na sua frente. Você, em primeiro lugar, não olhe para o tamanho do seu inimigo. Olhe para a grandeza e poder do seu Deus. Não deixe o inimigo intimidá-lo por causa do seu tamanho, mas deixe-o intimidado com a grandeza do seu Deus. Bom, como vimos, existem 4 razões pelas quais você não deve ter medo. E a mensagem de Deus para você é: não temas. Vamos para as razões. A primeira razão que nós já apresentamos é por causa das experiências de livramento que Deus já lhe deu, assim como deu para o povo lá no Egito, Ele deu para mim e deu para você. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, a nossa vida está em Deus, está escondida com Cristo em Deus. E por esta razão, não temos nenhum motivo para estarmos abalados diante das circunstâncias. Nós já temos uma experiência real com o nosso Deus, uma experiência de poder, uma experiência de livramento, e nele nós podemos confiar. Segunda razão é porque o seu medo irá contagiar as pessoas que estão à sua volta. Ele te contagia primeiro, te amedronta, te paralisa, te neutraliza. Mas, como nós vimos, o medo é contagiante e ele pode envolver pessoas que não têm nada a ver com o seu medo. Terceira razão, porque o medo, como já vimos, mata mais do que a morte e a peste. E naquela ilustração que apresentamos, 17.000 pessoas morreram não por causa da morte e da peste, mas por causa do medo. E a quarta razão que nós queremos aqui apresentar para que você não tenha medo é esta: porque o Senhor Deus está contigo, assim como esteve com o povo, como já vimos. E Deus é o teu escudo, a tua fortaleza, pelo que você não deve temer. E é justamente por isso que quero finalizar esta mensagem com o Salmo 46, que ilustra de uma forma brilhante esta mensagem de encorajamento e mostrando as razões pelas quais você não deve temer. Leiamos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco,
e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus abençoe as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo.